É possível ser amado e admirado ao mesmo tempo? Não sei. Mas eu acho que talvez seja muito mais possível ser amado e admirado do que talvez querido e admirado ao mesmo tempo, tá? Bom, é claro que isso varia muito. Eu acho que vai de caso a caso. Até mesmo de um certo nível de maturidade de uma pessoa conseguir ter um certo nível de proximidade e ao mesmo tempo continuar tendo uma grande admiração. Porque eu acho que nesses casos envolve mais a questão do amor mesmo, né? Um amor genuíno ali, em que você consegue amar a pessoa e ao mesmo tempo admirá-la simultaneamente. Mas existe também um fenômeno que é muito curioso, que talvez seja a fonte da sua pergunta, que é sim esse fenômeno de que muitas vezes a admiração, para que ela exista, ela precisa ser de uma fonte distante, né? Então, muitas vezes, a gente admira muito facilmente pessoas que estão muito distantes e a gente acaba não admirando pessoas que estão próximas a nós, né? Então, muitas vezes, é mais fácil você reconhecer o valor ali da admiração, né? Então, se olhar para alguém e se inspirar ali, alguém que está distante, do que alguém que está perto de ti, né? Existem várias teorias do porquê isso acontece, né? Existem explicações que vão para o lado realmente de que talvez seja difícil para as pessoas aceitarem que outras pessoas próximas desempenham grandes feitos, porque isso talvez feriria ou o ego ou o próprio senso ali da pessoa, trazendo a ideia de que ela seja menor por não conseguir, né? E existem outras explicações também interessantes, que são aquelas teorias relacionadas ao seu mundo, né? Ao seu mundinho ali, né? No sentido de que talvez seja muito difícil aceitar que algo talvez tão grande ou tão esteja tão perto, sabe? Essa ideia de tentar negar porque seja mais fácil dizer que não é tão grande assim do que aceitar que algo tão grande está tão perto de ti, né? Então, esse é um fenômeno até curioso que acontece, que eu vi um debate sobre isso recentemente, né? Que teve um participante desse debate que trouxe essa ideia, né? De que será que os amigos de infância ali, desses grandes nomes como Einstein, Santos Dumont, será que eles sabiam, eles cogitariam que essas pessoas seriam tão relevantes assim para as áreas delas, né? Será que o amiguinho do Santos Dumont lá, da infância, que cresceu com ele, né, acompanhou ele durante a trajetória, será que ele conseguia perceber que ele seria tão grande? Porque existe essa ideia de que não, né? De que é mais fácil acreditar que surja um grande craque do futebol do outro time do que do seu próprio time, né? Talvez porque seja absurdo demais pensar que um dia você pode estar olhando um Neymar da vida e pensar que ele um dia jogou com você, né? Eu acho que talvez essa fuga da grandiosidade esteja por trás também dessa ideia da admiração, né? Então você vê muitas vezes esse fenômeno acontecendo ali no dia a dia mesmo, né? Pessoas que estão ali dizendo, tipo assim, admirando mesmo, né? Dizendo que, nossa, olha que bacana, olha que da hora que aquele cara fez, sendo que às vezes tem pessoas que fazem coisas também extraordinárias muito mais perto de você ali, talvez amigos, familiares, que muitas vezes isso não é visto ou não é necessariamente admirado, né? Tanto quanto a gente admira pessoas distantes de nós. Até por isso que existe também aquele incentivo, né, ao reconhecimento de valor de pessoas próximas, justamente porque eu até trouxe em outro vídeo esse fenômeno, né, de que a rotina, o dia a dia, a intimidade talvez vai tirando sim o valor percebido das pessoas, e por ir se tornando algo comum no nosso dia a dia e presente no nosso próprio contexto, a gente pode sim ir tirando um pouco do valor percebido, e aí aquilo vai se tornando comum para a gente. E como a gente sabe do princípio da habituação, aquelas coisas que vão se tornando comuns e habituais tendem a perder o seu valor percebido. E isso também acontece com pessoas, né? Então, quanto mais próxima a pessoa é de você, mais você percebe o quanto que ela é um ser humano, né?
Então a gente vê muito esse fenômeno quando a gente conhece pessoas ali muito famosas, pessoas que têm um grande nome, alguma relevância assim, em alguma área, né? E aí, às vezes, você conhece aquelas pessoas e vê que elas são pessoas comuns, né? Possuem os mesmos problemas, as mesmas inseguranças, e que talvez a gente precise entender que todos somos seres humanos e que por mais que às vezes alguma pessoa esteja em algum palco, algum holofote muito grande ali, né? Mas que ela continua assim, sendo um ser humano que sofre, que chora, que sente, né? E isso vai trazendo pra gente essa ideia de que, ao mesmo tempo que essas pessoas são pessoas comuns, mas que não é porque se aproximam que precisam perder a sua admiração ou perder ali o seu respeito, né? Ao mesmo tempo que também existe o outro lado, né, sobre o fato de ser querido, e eu trouxe que querido talvez seja mais fácil do que amado, porque o querido, ele tá ali num pé, talvez de amizade, de coleguismo, de boas relações ali, e que muitas vezes para nesse ponto, né? Então, às vezes você tem ali uma boa relação, você tem um carinho, mas talvez não o suficiente para perceber o tanto de coisas que podem ser admiradas nas pessoas que estão perto de nós, né? Então, acho que vale a pena também essa reflexão. É, é claro que é assim, uma coisa mais abstrata, mais aberta, mas eu gostei dessa pergunta, então eu quis trazer um pouco da minha opinião, porque eu também já reparei muito isso, né? De que talvez essa admiração seja mais fácil, mais suportável se a gente admirar pessoas longe, distantes, que talvez não estiveram perto de nós, e talvez seja muito por conta disso, né? De que seja mais fácil reconhecer mérito e valor em pessoas que não nos façam sentir menores, porque estão longe demais, né? E existe sim essa ideia, existe sim esse fenômeno e esse comportamento dentro dos seres humanos. Mas muito interessante. Obrigado e acho que rendeu um vídeo legal.